Sabe aquela sensação estranha de calmaria antes de uma tempestade? É mais ou menos isso que está rolando no mercado de Bitcoin agora. Porque, apesar de uma baita agitação nos bastidores, o preço quase não se mexe. Parece que tem uma paralisia no ar, sabe? Um impasse que está todo mundo tentando decifrar. E no centro disso tudo tem um número. Um número que, de cara, não faz o menor sentido. 8,5 bilhões de dólares. Guarda bem esse número. Ele é o epicentro de todo esse mistério que a gente vai desvendar hoje. É uma quantia tão, mas tão grande que deveria ter virado o mercado de cabeça para baixo. Mas, por algum motivo, não virou. E a pergunta é por quê? Então, de onde vem essa dinheirama toda? Esse valor é o total de capital que simplesmente evaporou dos fundos de Bitcoin lá dos Estados Unidos, os tais dos ETFs. A gente está falando de uma fuga de capital gigantesca, uma verdadeira debandada. E aqui que o quebra-cabeça começa a ficar bom. Porque, pensa comigo, qualquer aula básica de economia diz que uma saída de grana desse tamanho deveria causar o quê? Um colapso nos preços, certo? Mas, incrivelmente, o mercado está ali, firme. É como ver todo mundo saindo de um prédio, mas o prédio continua em pé. A gente vai descobrir agora o que está segurando essa estrutura. Ok, vamos lá. Para começar a entender isso, o primeiro passo é dar uma olhada no comportamento do mercado agora. E o que a gente vê na superfície é uma calmaria que chega a ser enganosa. Olha só que coisa. Apesar dessa sangria de bilhões, o preço do Bitcoin está teimosamente estacionado. Ele não sobe, não desce. Fica ali, dançando de lado numa faixa bem apertada, perto dos 67 mil dólares. É o tipo de coisa que deixa qualquer investidor coçando a cabeça, né? E o mistério só aumenta. Não é só o dinheiro dos ETFs que está sumindo, não. O otimismo dos especuladores, ou seja, aquelas apostas de que o preço ia subir, também está evaporando. Essas apostas de alta que o mercado chama de open interest estão sendo fechadas num ritmo bem acelerado. Então, se o mercado está travado apesar de tudo isso, a pergunta-chave muda. Não é mais por que o preço não está caindo, e sim, quem exatamente é que está vendendo tanto assim? A resposta para essa pergunta é a nossa pista principal. E a resposta é bem clara, na verdade. Isso não é o pequeno investidor vendendo tudo no desespero. Muito pelo contrário. Os dados mostram que são os gigantes de Wall Street. As grandes instituições financeiras é que estão se desfazendo de suas posições de um jeito bem coordenado e metódico. E aqui a gente tem a prova visual disso. Repara só na diferença de preço. Na Coinbase, que é a corretora preferida das instituições americanas, o Bitcoin está sendo negociado de forma consistente com um descontinho, um pouco mais barato. Já na Binance, que é mais global, o preço está um pouco mais alto. Essa diferença, esse spread, é um sinal claríssimo. A força vendedora está concentrada nos Estados Unidos. Isso nos leva direto para o ponto central de toda essa história. A chegada de Wall Street no mundo cripto foi super comemorada, né? Parecia um sinal de que o ativo finalmente tinha amadurecido. Só que esse abraço de urso dos grandes bancos trouxe uma consequência bem perigosa que pouca gente previu. Essa manchete da Bloomberg resume o dilema perfeitamente. O abraço de Wall Street não trouxe só dinheiro e legitimidade. Ele criou uma nova e profunda vulnerabilidade para o Bitcoin. O termo técnico para isso é vulnerabilidade estrutural. Traduzindo do economês para o português claro, ao se tornar só mais um ativo na prateleira de Wall Street, o Bitcoin perdeu um pouco da sua independência. Agora ele está bem mais suscetível aos humores da economia global e principalmente às decisões de um único grupo de grandes investidores. E tudo isso coloca a gente no meio de um verdadeiro cabo de guerra. De um lado, você tem as forças pessimistas, os ursos, com dados bem concretos empurrando o preço para baixo. Do outro, os otimistas, os touros, com argumentos igualmente fortes para uma virada de jogo. E essa tabela ilustra bem essa briga de narrativas. Do lado otimista, tem teorias macroeconômicas, notícias positivas sobre regulação e os investidores de longo prazo, os holders, aproveitando a situação para comprar mais barato. Já do lado pessimista, os gráficos de análise técnica não estão nada bonitos, o dinheiro continua saindo dos ETFs e o preço está ali perigosamente perto de um piso muito importante que, se for rompido, pode abrir espaço para quedas bem maiores. Mas, no meio desse cabo de guerra, surge um outro número. Um dado histórico que pode, quem sabe, pender a balança para o lado otimista de uma forma surpreendente. 8,7 bilhões de dólares. Esse número representa o prejuízo total que os investidores realizaram na última semana.
foi o segundo maior evento de capitulação da história do Bitcoin. Um termo chique para quando a galera entra em pânico e vende tudo com prejuízo. E por que isso é relevante? Bom, porque apesar de ser um momento de muita dor no mercado, a história mostra que esses momentos de pânico máximo geralmente marcam o fundo do poço, abrindo caminho para uma recuperação bem forte. Diante de um cenário tão complexo e cheio de contradições, a pergunta que fica é: para onde a gente olha agora? Existem algumas pistas-chave que a gente precisa monitorar nos próximos dias para tentar antecipar o próximo grande movimento do mercado. Basicamente, são 4 coisas para a gente ficar de olho. Primeiro, os fluxos diários dos ETFs. É o dado mais crítico. Wall Street está parando de vender? Segundo, aquele nível de preço crucial de 65.729 dólares. Esse suporte vai segurar a onda? Terceiro, qualquer novidade sobre regulação que venha de eventos importantes. E por último, os discursos do Banco Central Americano, o Fed. Uma fala deles pode mudar o jogo todo. Isso nos deixa com a pergunta final, martelando na cabeça. Será que o mercado está só pegando fôlego antes de começar uma nova e poderosa onda de alta, talvez impulsionada por essa capitulação histórica? Ou será que essa paralisia é só a calmaria antes de uma tempestade muito, mas muito mais forte? O impasse continua e os próximos dias com certeza serão decisivos.